É ser bem dinâmico, assim, é verdade. O Pedro ele era afiliado do Sinceb, não? Afiliado, era fiscal lá né? De postura lá da prefeitura. Legal. Muitos anos. Legal, tá aproveitando a aposentadoria, hein, Pedrão? Um abraço, Pedro. Irmão dele também. Você sabe que esses tempos eu fui ali no Santa Rita pra fazer me chamaram lá, os moradores me chamaram lá por uma situação que estava acontecendo, eu conversando com a moradora, tal, aí eu disse pra ela assim, mas, bom, vou fazer o seguinte, eu vou pedir pro pessoal da rádio vir aqui pra fazer uma matéria, tal, aí ela disse, não, eu não queria, tal, mas o Pedro Roslindo, ele é bocudo, ele é um cara ali, mas falou assim no bom sentido, tá? Conheço. Ele vai falar. Eu encontro ele andando de bicicleta, não sei se tá indo, mas eu andava ele, aquelas bicicletas, indo aí no Antônio Raio, ele é... o homem ativo, atleta de ciclismo. Coisa boa, então um abraço aí pro Pedro Roslindo. O Edson Dias aqui no nosso canal no YouTube, o Marcos Bassi e a Maria Rosa Seula da Silva estão aqui interagindo conosco. Bom, quem está aqui conosco é o Orlando Soares Filho, nosso amigo Orlando Soares Filho, que está atualmente como presidente da FETRAMESC, que é a Federação dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado de Santa Catarina. E o Orlando foi por muitos anos presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais aqui de Brusque. Eu fiz o convite para o Orlando para ele vir aqui para nós conversarmos a respeito de uma ação que afeta diretamente os servidores públicos e que o Orlando esteve presente em Brasília na última semana, juntamente com o presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, João Domingos, juntamente com o deputado Darcy de Matos aqui de Santa Catarina. Se eu não me engano, acho que teve mais uma pessoa que esteve contigo lá, né, Orlando? O vice-presidente da nova central sindical. Sim, o Agenor, né? Os Nori lá de Lages. E também, acho que, se eu não me engano, não lembro agora quem mais, acho que eram vocês que estiveram Sérgio, lá, né? E o Sérgio. Do Sindicato de Servidores de Gaspar. De Gaspar, né? E nessa conversa, a ideia era que fosse retirado um item de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que afeta diretamente a previdência dos servidores. E parece que a conversa com o pessoal lá de Brasília, principalmente com o Darcy de Matos, que é o relator, deu certo, né, Orlando? Primeiramente, obrigado por ter aceito o convite, boa tarde. E que PEC é essa, que ação é essa que vocês foram a Brasília para tentar resolver, Orlando? Valdomiro, falando no Pedro aqui, até ele está diretamente envolvido, porque ele prejudicaria os ativos e inativos do regime próprio de previdência aqui de Brusque e de todos os municípios e estados que têm regime próprio de previdência. O que aconteceu? A PEC 66/2023, ela passou no Congresso Federal, entrou no Congresso Federal ano passado, e esse ano entrou na pauta de uma hora para outra no Senado Federal e foi votado por unanimidade essa PEC, só que acrescentaram um item na PEC. Ela inicialmente ela chegou no Congresso Federal dando a possibilidade dos malpagadores, das prefeituras malpagadores, aquelas que recolhem do servidor público na folha e não repassa para os seus regimes próprios de previdência, um parcelamento dessa dívida de até 300 vezes. Então, já era uma PEC preocupante, porque elas poderiam tornar inviável alguns regimes próprios de previdência. Era tipo quase que uma anistia, né? Então, tu liberava os prefeitos, que às vezes não eram eles que contraíram as dívidas, como aconteceu aqui em Brusque, na época do ex-prefeito Ciro Rosa, quando acabou o nosso regime de previdência, também ficou com o dinheiro para fazer ponte, beira-rio, e não repassou o dinheiro para os servidores públicos. Agora essa PEC trataria especificamente disso. Só que no tramitar lá no Congresso, no Senado especificamente, eles acrescentaram um item, uma maldade, que era que as reformas da Previdência teriam que que todos os entes teriam que se adequar à reforma da Previdência que foi da União. Então, nós aqui em Brusque, 2020, 2021, fizemos a nossa reforma, com regras de transição, para os atuais, a regra de transição para os novos, já adequada ao da União. Vários municípios, como Lages e outros municípios, estão negociando com a sua Câmara de Vereadores, com os prefeitos, a sua reforma da Previdência, porque é importante, Anderson, que toda a reforma,
a Previdência tenha equalizado o que arrecada com o que vai pagar para os servidores, senão essa bomba acaba estourando lá para o município, né? Quando fecha. A gente chama isso de déficit previdenciário. E aqui em Brusque, até o prefeito André, ele, durante a campanha, ele disse que em Brusque já tinha resolvido, hoje não temos mais déficit previdenciário, realmente não temos. Nós fizemos a nossa reforma. O problema é que eles agora, se passasse essa PEC, ia ser feita uma reforma da reforma. Entendi. Nós aqui, por exemplo, nós fizemos com que o inativo pague só o que passar do teto do INSS, que é 7.600, 14%. Lá da União é sobre o que excede um salário mínimo. Então o Pedro, por exemplo, sei lá, não vou nem aqui chutar o salário do Pedro aqui, mas se o Pedro estivesse ganhando acima de um salário mínimo, hoje ele teria que pagar o 14% sobre isso. Então a gente fez uma conta, se o cidadão está ganhando R$7.600, tira 1.400 e pouco, que é o teto, que é o salário mínimo, sobraria 6.000 e poucos, bota 14% em cima, haveria uma expropriação do salário do aposentado, do inativo, por isso que eu falei que interessava o Pedro, de quase R$800 no salário dele. Então quem tem 2 salários mínimos de aposentadoria teria que pagar 14% sobre o que excedesse um salário mínimo. Então, porque a União fez essa reforma. Só que o salário da União, dos trabalhadores da União, são muito maiores, né? Do que os nossos aqui da base. Então, a gente passou, nós fizemos uma grande movimentação e, para nossa sorte, esse projeto, depois de passar no Senado, ele tem que ser aprovado nas 2 casas legislativas. Foi para a Câmara dos Deputados. E é um deputado atuante, para estar na CCJ é porque o cara é bom, e o relator acabou sendo o deputado Darcy de Matos. E o deputado Darcy de Matos, quando a gente soube, a Confederação, o Dr. João Domingos, pediu uma audiência, que a gente tentasse intermediar uma audiência com o deputado Darcy de Matos. E fizemos essa audiência junto com outras entidades, e a Joinville, ligamos para a assessoria, ele marcou na Associação dos Servidores Públicos, lá dos Servidores Públicos de Joinville, e lá a gente estava explanando, eles já estavam nesse entendimento de que a PEC, do jeito que ela chegou na Câmara dos Deputados, ela continha uma inconstitucionalidade, que era, como nós somos uma federação, eles não poderiam obrigar as casas legislativas a passar essa PEC sem passar pelo trâmite das casas legislativas locais. E elas têm a sua autonomia. Então ele deu como inconstitucionalidade essa parte, e a reforma e o parcelamento lá seguiu. Então, graças à intervenção do parecer do deputado Darcy de Matos, nós retiramos da PEC essa parte que tratava da expropriação dos servidores e complicava as futuras aposentadorias, e vai seguir lá nas outras comissões a outra parte da PEC, que é o parcelamento em até 300 vezes de quem está devendo para os seus regimes próprios de previdência. Então essa foi a grande conquista nossa, e temos aí também que agradecer a sensibilidade do deputado, né? Por entender o nosso posicionamento, e ele lá fez um trabalho muito bom lá, porque naquele dia que nós estávamos lá, era o 15º ponto de pauta. E ele, com a articulação que ele fez lá na Comissão de Constituição e Justiça, passou para primeiro e já foi aprovado. Isso deu agilidade, então. Então isso aí nos deu essa tranquilidade. Próximo do Dia do Servidor Público, aí, o deputado deu esse presente aos servidores públicos, fazendo esse parecer do jeito que a gente entendia que deveria ser. Então pode ficar tranquilo, viu, Pedro? Pode continuar andando de bicicleta. Isso aí, exatamente, né? Que bom, né? Até para aproveitar, Orlando, foi justificado por que colocar essa porcentagem lá na base? Chegaram algum momento falar em alguma reunião antes de ir pro Senado? Porque você colocar esse valor altíssimo de 14%, quem ainda não servidor que você falou na base, vai assustar muito, né? Eles chegaram a avisar, estamos colocando isso por tal situação. Hoje, dos servidores públicos, todos pagam 14% para o regime próprio de previdência, né?
E é um bom negócio, Matheus, para as prefeituras terem seu regime próprio de previdência, porque eles têm dívidas astronômicas com o INSS. Quando um aposenta, e hoje a prefeitura aqui ela não paga o mesmo percentual que pagaria para o INSS como a contrapartida do empregador para o seu regime próprio de previdência. Então é um bom negócio para a prefeitura, bom negócio para o cidadão, para a comunidade, ter um regime próprio de previdência. E nós temos essa vantagem, então, aí de termos o nosso regime próprio de previdência e ter algumas regras diferenciadas, por ser um bom negócio também para a prefeitura. Então, já pagávamos esse 14%. E o que acontece? Só 36% dos regimes próprios de previdências fizeram a sua reforma que era obrigatória fazer. Um tipo de reforma era obrigatório fazer. A União fez a dela, o governo do estado fez a sua e nós estamos fazendo a nossa. E cada um negociou com os seus vereadores, com as suas câmaras de vereadores, com o prefeito, a sua reforma. E nós negociamos a nossa 2021. Só que, como eu disse, 36% só fizeram. Aí veio a grande Confederação Nacional dos Municípios, CNM, pressionando os senadores para que passasse sem complicar para os prefeitos, porque era mais fácil o prefeito lavar a mão e dizer: olha, gente, não sou eu o culpado da reforma da Previdência, ela veio de cima para baixo. Então, inclusive, foi o Darcy de Matos nos confidenciou que aquele final de semana ele recebeu muitos telefonemas de prefeitos, amigos deles, mas Pedro, tá me complicando, agora eu vou ter que negociar a minha reforma aqui, antes vinha de cima para baixo. Então, mas isso iria acabar judicializado, porque se o deputado não faz aquele parecer que nós entendemos correto do ponto de vista jurídico, ele ia acabar no STF, porque era uma questão constitucional, ele estava invadindo o poder de atribuição dos municípios, né, das casas legislativas municipais. Então, com isso, a gente conseguiu com que cada município negocie a sua reforma de previdência, que não necessariamente seja igual à reforma da Previdência da União. No nosso caso aqui, todos que entrarem agora vão ser as mesmas regras da reforma da União. Por quê? Porque tu faz o concurso e tu sabe. A regra já está clara, né? A regra já está clara. Para nós demos um período de transição que vai até de 20 anos. Para quem já está na metade do caminho, ou para lá da metade do caminho, ela aumenta a cada 4 anos 1 ponto. 1 ano a mais para aposentar. Então, em 20 anos nós vamos ter a mesma reforma. Mas tu consegue se programar. Então, quem se aposentaria com 50 anos, que é o caso da professora, que tem aposentadoria especial, professor 55. No serviço público, o homem 60, a mulher 60, o homem 65. Tem uma regra de transição em que a cada 4 anos aumente 1 para chegar aos 65, que é o homem, 62 a mulher. Então, e hoje era 60 a 55. Então nós temos essas regras de transição que dão uma possibilidade do servidor público que está na ativa fazer seu planejamento. Então era isso, nós conseguimos... Conseguiram evitar esse prejuízo aí para o servidor, né? Servidor público. Agora, Orlando, eu ouvi aqui até, inclusive, da própria coordenadora do Sinceb, a Tânia, numa determinada ocasião, um bom diálogo aqui com o governo em relação às questões relacionadas ao servidor público, né? Embora seja o prefeito tenha uma posição liberal, né? E fez uma campanha nesse sentido, mas a Tânia mesmo disse o seguinte: o André é uma pessoa que tem um diálogo, até inclusive na questão da reforma da Previdência, houve esse avanço e ele esteve à frente disso também, né, da parte do Executivo. Esse diálogo também, você como presidente da FETRAMESC, que circula pelo estado todo, tem em todos os municípios? Difícil. É um pouco difícil. Fui reeleito agora para um mandato de mais de 5 anos, vou assumir um novo mandato agora de 16 de dezembro. A gente começou um trabalho, teve depois da pandemia, provavelmente assumir junto com a pandemia lá, né? A gente começou um trabalho, tenho dialogado com vários prefeitos
porém é uma construção de uma história. Aqui, quando o prefeito André assumiu, ele já tinha uma história de a gente ter construído o diálogo da negociação. Em muitos municípios isso não existe, né? Então o prefeito não recebe, ou o próprio sindicato não sabe como abrir negociação, como negociar, mas a gente está conseguindo avançar em muitos municípios. Até eu me permite aqui, claro, queria fazer um agradecimento ao Citricombi, porque a gente, quando tu falasse de municípios, a gente está entrando muito forte agora em Canelinha. Canelinha não tem sindicato de servidores públicos e eles optaram por se filiar à federação como pessoas físicas, e nós já temos mais de 100 filiados naquele município, e vamos fazer a nossa primeira noite de pizza, da pizza com bebidas, e são ao vivo lá no dia 21, lá em Canelinha. Até quem é filiado, que tem uma audiência grande lá, a Rádio Cidade lá em Canelinha, que deixe seu nome até dia 14, agora dia 14, para poder participar dessa noite de pizza que nós estamos fazendo lá. Então nós estabelecemos esse diálogo. O prefeito de Canelinha é um servidor público de carreira, se filiou ao sindicato. Olha que legal. É legal, né? E vai ser convidado para essa noite de pizza que vai acontecer dia 21 de novembro, às 19 horas. O local eu não saberia dizer, mas é um espaço privado que tem lá, que a gente alocou lá, que cabe até 100 e poucas pessoas. Que a gente está imaginando que a grande quantidade dos filiados lá compareçam nesse dia, para a gente festejar com atraso o Dia do Servidor Público e encerrar também as nossas atividades agora de final de 2024 lá em Canelinha. O fato e o Citricombi é bem parceiro lá com o Isaías. Ele tem uma subsede lá e cedeu uma sala para a gente fazer as reuniões com os servidores lá. Então queria fazer esse registro também dessa parceria que viabilizou a nossa entrada lá por causa da sede do Citricombi lá, e o Isaías também, inclusive, vai estar convidado para o dia 21 de estar com a gente. Até para aproveitar, Valdomiro, esse tema, né, de sedes, tem muitas cidades no estado hoje que não tem um sindicato do servidor na sua cidade, ou Isaías? Porque a gente viu que nem você falou, Canelinha nem imaginava que não tinha, né? É Orlando? É o Isaías. Falando do Isaías. Tem muitas cidades aí, Orlando, que não tem. Temos mais de 80. E a gente houve a reforma sindical, né? Ela tirou muito dos recursos das federações, confederações, principalmente trabalhadores, né? As patronais continuam fortes, mas onde não tem sindicato organizado, a entidade de segundo grau, que são as federações, elas têm o dever de estar atuando lá. Mas aí a gente daí está encontrando essa forma de filiando pessoas físicas para poder subsidiar de recursos para a gente poder estar chegando, né, nesse município. E conseguir ajudar eles lá. Então, lá a gente está prevendo, o prefeito assinou uma carta de intenções lá, então a gente está prevendo, né, discussão do plano de carreira lá em Canelinha, estabelecer uma negociação coletiva, e a gente sabe, como o Valdomiro sempre fala, existe a negociação, né, é o melhor modo, certeza, né? Então, com certeza. Porque se tu ficar batendo panela na frente da prefeitura, o prefeito nem te recebe. Então a gente vai com esse espírito sempre de buscar negociação e abrir portas. A conversa, eu penso que é sempre o melhor caminho, né, Orlando? Isso. E foi aqui que a gente estabeleceu essa forma de diálogo aqui com a prefeitura e com o prefeito André também. Perfeito. São 12h48, Orlando, te agradecer por ter vindo aqui bater esse papo rápido com a gente, mas eu penso que é importante a gente trazer essa informação. Até tô recebendo aqui, bota na tela aí pra nós rapidinho, o Pedro tá mandando aí uma foto aí dele com a bicicleta, né? E o homem é tão ligado ao esporte que ele não anda de bicicleta, ele anda com a bicicleta nas costas, né? Um abraço, viu, Pedro? Obrigado, Felipe. O Pedro que tá mandando aqui um abraço pra você, viu, Orlando? E também o nosso amigo Melão tá mandando aqui um abraço. Boa tarde, meu amigo da moto, Orlando, um grande líder sindical, o Reinaldo Melão aí, que foi também, não sei se ele ainda é da diretoria do Sinceb. Sempre, né? Eterno lá. Um abraço aí pro nosso querido amigo Melão. Obrigado, Orlando. Obrigado. Esse é Orlando Soares Filho, presidente da FETRAMESC, conversando conosco aqui no nosso Conexão 92.